Fala, galera! Tudo bem com vocês? Nós somos o canal Maranata. Eu sou a Isabelle. Eu me chamo Henrique. Eu sou o Matheus. Eu sou a Priscila. Então, galera, hoje nós iremos fazer o último episódio da nossa série O Poder da Identidade e nós vamos falar aqui de um apóstolo muito importante para nossas vidas como cristão, né? Nós iremos trazer aqui a mensagem de Paulo, aprender um pouco das suas características e aprender muita coisa. Espero que vocês fiquem até o final, que vocês sejam impactados por essa mensagem e que possam alcançar muito mais pessoas. Amém? Fala, galera, e hoje nós vamos falar sobre Paulo, né? Ou Saulo, como também ele é conhecido. Saulo é seu nome hebreu, e como ele tem cidadania romana, o nome dele romano é Paulo, né? Quem foi Paulo, né? Vamos contar resumidamente um pouco a história dele. Ele era um hebreu, como eu acabei de dizer, né? E ele acreditava muito em Deus, ele era muito fiel a Deus. Só que ele era um fariseu, ou seja, os fariseus naquela época não acreditaram em Jesus Cristo, não acreditaram que ele seria o Messias, né? Então ele começou a criar essa raiva após a morte de Jesus, a ressurreição, no qual ele também não acreditou. Ele começou a gerar essa raiva sobre os cristãos. E mais pra frente a gente vai falar um pouco mais sobre ele, né, pessoal? Amém? Pessoal, para complementar algo, né? E pelas escrituras de Paulo dá pra ver que ele era uma pessoa bem culta, né? Sim. Porque eu acho que ele foi muito bem instruído, né, pelos fariseus, né? Eu acho que ele foi ensinado, ele era muito inteligente. Então, pelas escritas que ele fazia, ele sabia dialogar com as pessoas, né? Falar de uma maneira correta. Qualquer tipo de pessoa, qualquer classe, qualquer... Até acredito que ele seria todos os fariseus que mais se entregou e estudou, porque ele, em suas próprias palavras, ele fala que ele era um dos fariseus mais zelosos, né? Então ele tinha um conhecimento muito grande, né? É muito inteligente. Isso. Vamos ler ali agora, pessoal, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 54 ao 60. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles tamparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. Amém. Nesses versículos aqui mostra a primeira aparição de Saulo, né? Ou seja, ele estava no apedrejamento de Estevão, né? Que foi o primeiro mártir a morrer pela fé em Jesus Cristo, né? E aqui mostra, né, que as testemunhas, aqueles que atacaram as pedras no Estevão, eles jogaram as vestes de Estevão sobre os pés desse rapaz Saulo. Ou seja, já estava dando uma introdução de que ele era o líder dessa caçada. Uma forma deles mostrar que Saulo, ó, missão cumprida, menos um cristão, vamos dizer assim, né? Então já mostra a primeira aparição de Saulo e que a Bíblia fala que ele consentiu com a morte de Estevão, ou seja, ele concordou, ele apoiou, ele gostou. E aquilo gerou no coração de Saulo a vontade de mais. Eu quero mais esses cristãos que eles acreditavam em Jesus Cristo, eu quero acabar com a raça deles. Só para complementar algo, cara, a gente vê que quando eles colocam a veste diante de Paulo, parece que eles estão falando: ei, cara, você vai daqui para frente, é com você, tá ligado? Tipo, ei, você vai ter que seguir esse caminho, vai atrás dessas pessoas, né? Ele era jovem, como a palavra diz ali, ele era jovem ainda. E a gente pode ter duas visões dessa passagem, né? Eram duas pessoas que conheciam duas verdades, né? Paulo, né, foi instruído pelos fariseus e Estevão, ele acreditava em Cristo Jesus. Então a gente vê duas visões disso. Uma foi a que Estevão olhou para o céu e viu os céus abertos, falando: ei, cara, o Filho do Homem está à direita do Pai, né? Então, e Saulo, ele estava vendo um homem ser morto pelo aquilo que ele acreditava. E ele olhava e falava: ei, ele está errado, cara. Ele está morrendo porque ele está errado. Mas a gente vê que a visão de Estevão era a visão correta, né, cara? Tipo, ele falou: ei, Pai,
perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo, né? Então a gente vê que a gente tira 2 ensinamentos, né, cara? É como a gente sempre ouviu, né? Há uma janela, né, cara? É uma visão pro céu ou para uma terra cheia de barro. O que você vai querer ver? Você prefere olhar para o barro ou olhar para o céu, né? Então a gente pode ter duas opções, né? Escolhas. Verdade. Vamos continuando lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 3. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançavam na prisão. Então, que mostra que ele começou, né, a missão dele, né, a saga em caçar e destruir todos aqueles que acreditaram em Jesus Cristo. E mostra também a raiva, né, ele criou uma raiva muito grande, porque ele amava a Deus, ele era um fariseu, ele esperava o Messias, e não acreditava que esse era o Messias, ou seja, ele gerou uma raiva contra a igreja, porque começa a igreja, né? A partir dos apóstolos começa a igreja, e ele vai até o final, mostrando que ele estava com vontade de fazer aquilo, custasse o que custar. Isso mostra que ele era fiel naquilo que ele aprendeu, né? Que ele acreditava. Então ele falou, não, cara, eu vou até o final, porque isso é o correto, cara. Eles estão falando heresia a respeito desse Messias. Isso, né? Pra ele era heresia, né? Então ele estava fazendo certo. Ele acreditava que aos olhos de Deus ele estava fazendo certo, né? Matando hereges. Vamos continuando lá, pessoal. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1 e 2. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Então mostra que ele queria sair daquele pedaço ali de Jerusalém, ele queria ir para outros lugares. A vontade dele, a fidelidade naquilo que ele acreditava, queria fazer ele para outras cidades caçar mais cristãos. E isso mostra que ele era, entre aspas, né? Ele era bom no que fazia. Ele era fiel a Deus, achava que estava fazendo certo. Ele era persistente, porque mostra em nenhum momento que ele desistiu, que ele... não, outro dia eu caço mais cristão. Ele era todo dia, ele acordava, ele vivia para isso. Ele mostrou que ali ele era capaz de ir até o final. Ser zeloso, né? Ele era zeloso com aquilo que ele acreditava. É igual nós falamos aqui, né? Atrás agora. Que ele era zeloso naquilo que ele foi ensinado, né? Então ele falou, eu vou até o final, cara. Se precisar atravessar o mundo, eu vou atrás desses que estão pregando mentiras, né? Isso. Você pode, amor, fazer um favor, ler o próximo capítulo ali? Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade e alguém lhe dará o que você deve fazer. Amém. Amém. Então eu até acredito assim que Jesus foi ao encontro dele com um pensamento. Se esse homem, Saulo, ele é tão fiel naquilo que ele acredita, ele é persistente, ele não desiste, ele acredita, ele vai até o final, custe o que custar. Imagine quando ele saber que eu sou realmente o Filho de Deus. Jesus falando, né? Imagine quando ele saber que realmente eu sou o Messias. Ele vai ser assim. Ele vai ser fiel a mim, ele vai ser persistente em querer mais cristão, em conseguir converter mais pessoas a mim. Ele nunca vai desistir de uma alma por mim, ou seja, ele vai ser fiel. Eu acho que foi esse pensamento. E aí mostra o seu talento, né? Ele viu que Saulo, né? Paulo, vamos falar assim, porque eu gosto mais de falar Paulo, né? Que ele também gostava, né? Ele viu que Paulo era uma pessoa boa para fazer a obra de Deus continuar, né? E se você vê, cara, a Bíblia ela é tão fascinante, cara. A gente já até trouxe a história um pouco dele, né? Do rei Davi. Era a mesma coisa. Deus escolheu ele porque ele era zeloso naquilo que o pai dele mostrava. Ele era um bom pastor de ovelhas. E você vê que no Novo Testamento é a mesma coisa. Deus olhou, Jesus olhou e viu, cara, se Saulo persegue cristão acreditando
naquilo que ele foi instruído, mas já pensou ele diante de mim, me conhecendo, eu, Jesus, que realmente eu passei pela terra, que eu curei pessoas. E, cara, e o encontro de Paulo que ele teve, cara, foi fantástico, cara. Porque a partir desse momento que ele teve esse encontro com Jesus Cristo, ele teve a sua identidade firmada em Cristo Jesus. Verdade. Além de ele conhecer todas as escrituras, a Torá, então ele era zeloso nas coisas de Deus, mas também zeloso com Cristo Jesus, né? Em poder manifestar o que ele fez, né? Verdade. Verdade. E após esse encontro com Jesus, sua vida mudou completamente. E podemos dizer que nossas vidas mudaram completamente, né? Porque o Paulo, como a gente estava conversando agora há pouco, eu e o Matheus, né? O Matheus até falou algo muito, muito bom, assim, de edificar a nossa alma. Ele foi o primeiro missionário, né? Porque ele não pregou só em Jerusalém, Israel, ele saiu. Ele teve um tempo que ele ficou 3 anos estudando antes de sair, né, pregar, mas quando ele saiu pregar, ele foi aos gentios, aqueles que não conheciam a Deus, né, o próprio Deus, outros lugares que acreditavam em outros deuses, né? Ele andou muito, né? Sim. O percurso de Paulo foi gigantesco. A Bíblia não, né? O pessoal fala que ele é o apóstolo dos gentios, ou seja, ele é o nosso apóstolo, porque graças a ele, hoje nós conhecemos Jesus Cristo. Hoje nós podemos ser salvos, aceitando o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador por causa de Paulo, de tudo que ele fez, né? Verdade. E dá pra ver que assim como ele teve o tempo de preparamento dele até ele seguir os cristãos, cara, também teve o preparamento dele para ele começar a falar de Cristo Jesus, né? Sim. Teve esses 3 anos onde ele teve que estudar, saber quem é, aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador também. E daí ele começou a ir para outros países, né? Levando a palavra de Deus até que ela chegou a nós, né, cara? Hoje em dia nós vemos que a metade da Bíblia do Novo Testamento foi escrito por Paulo, né? Então nós vemos que quando Deus entra na nossa vida, nós temos a nossa identidade firmada em Cristo Jesus e as nossas vidas transformadas, para que a gente possa também levar as boas novas para as outras pessoas. Fazer igual ele Para as fez. próximas gerações, né? Se você prestar atenção, ele foi o maior pregador que teve no mundo, porque ele pregou naquela época, graças às suas pregações, a sua fidelidade, persistência, não desistir, amor, porque ele amou muito Jesus Cristo, né? A Bíblia fala o quanto ele amou Jesus Cristo. Chegou a nós, como nós acabamos de falar, né? Graças a tudo. Toda aquela fidelidade, persistência, que ele não desistia naquela época em que ele era Saulo, ele usou da mesma forma sendo Paulo. Ele escolheu ser Paulo porque Saulo era um nome em que dava muito medo, né? Até porque Saulo era o Saulo que atacava cristãos, que perseguia o povo, a igreja. Então ele escolheu Paulo, seu nome romano, porque soava melhor, né? Não assustava tanto. Porque quando ele se converteu, muitas pessoas duvidaram, será que realmente... Verdade, o cara queria matar não era todo o mundo, plano o cara dele, tava né? atrás, o cara pediu uma carta para ir a Damasco matar a galera. De repente Mudou, tipo, da água pro vinho, Sim, realmente, tipo, né? Eles ficaram com medo, isso aí deve ser um plano para chegar até nós aí. Exatamente. E você vê que massa, né, cara? Quando Jesus Cristo entrou na vida dele, ele transformou a vida de um homem de perseguidor para perseguido, né? Porque a partir desse momento onde ele teve sua vida transformada, cara, ele começou a ser perseguido pelos que instruíram ele até nesse caminho de Os fariseus. os fariseus. Tipo, cara, lá o cara que era dos nossos pulou pro lado dos discípulos, tá falando desse Jesus. Então ele começou a partir daí ter uma nova caminhada, uma nova jornada, né, de fé. E ele foi mais além, né, complementando isso que você está falando, porque ele foi em outras regiões, outros países, outras cidades que adoravam outros deuses, né? Então ele teria que ser perseguido por outras religiões, né, etnias e tudo, né? Crianças, né? E o que dá pra gente entender aqui, né, que Jesus, eu quero deixar claro aqui, o dom que Jesus enxergou em Paulo
o dom, né, o talento que ele enxergou em Paulo, de que poderia fazer algo para o reino de Deus, ele enxerga em mim, ele enxerga em cada um que está aqui, ele enxerga em você que está nos assistindo. Ele quer te usar, ele está com pressa para usar os teus dons, os teus talentos. Você que acredita que você não é nada, que você não nasceu para nada, ou se até mesmo você que está na igreja e acredita que não faço nada para o reino de Deus avançar, saiba que você tem o dom, você tem o talento, mas é preciso passar por algo que Paulo passou. Ele estava num caminho perdido, acreditando que estava no caminho certo. E nesse caminho Jesus o encontrou, ele teve um encontro direto com Jesus. Ou seja, você pode estar no caminho até achando que está no caminho certo, mas você precisa passar por esse encontro com Jesus. Então clame, peça agora, peça: Jesus, me encontre no caminho a Damasco, muda a minha história, muda a minha vida, mostra para mim o meu talento, mostra para mim o meu dom, o que o Senhor quer de mim. Ele não se importa, né, como nós estamos, ele nos aceita como nós somos, né? Sim. E ele nos mostra qual que é o nosso real propósito, o porquê que nós viemos nesse mundo. Cada um aqui tem uma história, cada um aqui tem uma identidade a ser firmada em Cristo Jesus. E saibam que foi Deus que escreveu cada dia de nossas vidas, mesmo sem nenhum deles existirem, né? Quando nós estávamos sendo gerados no ventre de nossa mãe, a nossa história começou a ser escrita. Então deixe Jesus encontrar vocês, para que realmente vocês venham ter esse encontro que Paulo teve. Porque eu sei que aqui tem vários Paulo, e Deus precisa de nós. A palavra de Deus nos diz que toda a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Verdade. E nós todos somos filhos de Deus através do sacrifício de Cristo Jesus. Então deixe ser encontrado por Ele, para que vocês venham transformar outras vidas, outras nações. Você que tem facilidade de administração, seja o melhor investidor no reino de Deus. Você que tem facilidade de falar outras línguas, deixe ser encontrado por Cristo Jesus e ministrar a palavra dele em outros países. Então se deixe ser encontrado por Cristo Jesus. Ele é como um pai bom. Ele se esconde de nós, mas deixa os seus pés para fora, para que a gente possa encontrar ele. Então, que vocês realmente possam encontrar Jesus Cristo e ter a vida transformada, assim como cada um de nós teve nossas vidas transformadas. Fomos resgatados de um rio de lamaçal, um rio de imundícia, onde nós acreditávamos em certas verdades que eram mentiras, mas quando nós encontramos Cristo Jesus, Ele alargou as nossas estacas e mostrou o verdadeiro caminho. E para quem nunca viu a história de Paulo inteira, vale muito a pena ver cada percurso que ele fez, cada prova que ele passou, cada situação, em cada ponto, em cada cidade, em cada local que ele esteve, porque vale muito a pena ver o que ele passou para chegar onde ele chegou, né? E como foi o fim dele também. Não, a história dele é magnífica, é pra gente olhar e se espelhar, né? Eu sempre oro para que Deus coloque em mim o coração de Paulo, porque o cara foi surpreendente. Ele precisou ficar cego, né? Fisicamente. Ele tá, pra gente entender aqui, ele estava num caminho, acreditando que estava certo, encontrou Jesus, ficou cego por a luz de Cristo, né? A glória de Deus deixou ele cego por 3 dias, mas ele precisou ficar cego por 3 dias para poder ir para o caminho certo. Para que os olhos espirituais, eu acredito, que fossem abertos naquele momento, né? Sim, sim. E é isso que a gente quer deixar hoje para você. Você tem um dom, você não é ninguém. Deus nunca criou alguém para ser ninguém. Ele sempre criou uma pessoa para ser, para manifestar, como o Mateus falou, né, a glória, o poder, o reino dele. Você é uma pessoa importante, você tem um dom, você tem dons valiosos, você tem talentos valiosos. Você precisa passar pelo encontro com Jesus Cristo. Peça para se encontrar com Ele. Peça toda noite. Jesus vem te encontrar. Eu tive meu encontro, vamos dizer assim, achava que estava de um jeito certo. Eu tive meu encontro com 17 anos. E aqui cada um tem... Você lembra, Mateus, a sua... conversão que eu aceitei a Jesus, eu lembro, cara. Eu, na verdade, me batizei com 13 anos de idade. E por passando os tempos, lógico, não fiquei firme desde o começo. Tomei as minhas decisões erradas, meus caminhos errados, mas quando nós somos escolhidos por Deus e temos a marca dele, uma hora ele nos chama, né? Uma hora ele nos pega. E eu lembro até hoje, cara, depois que eu conheci a Priscila, na verdade que a nossa vida realmente veio ser firmada em Deus.
Porque daí nós entregamos tudo que nós tínhamos para Ele. Falei, ei, Senhor, a nossa vida está diante do Teu altar. E a Nós partir daí ele foi moldando, né? Só queremos fazer e cumprir o Teu propósito nessa terra. E aí Ele foi nos lapidando. Né? Todos aqui tiveram esse encontro com Jesus Cristo. Então, quando você tiver, que eu creio em nome de Jesus, que você vai ter um encontro com Jesus Cristo, seja como Paulo, seja fiel, persistente, não desista, zeloso pela palavra de Deus, zeloso pela oração, pela intimidade com Jesus Cristo, e vai chegar um momento em que Ele irá te mostrar o teu dom, Ele irá te mostrar o teu talento. Eu vejo que é uma analogia que eu tenho, né, cara? Eu acho que Deus, Ele olha para nós não como pessoas normais, Ele olha para nós como um solo fértil, né? Ele só quer que a gente venha e prepare o nosso solo, para que Ele venha depositar as melhores sementes, porque é isso que Ele tem para a nossa vida. E saiba que durante esse percurso tudo vai se levantar contra você, para que você espane, para que você saia da presença de Deus, para que você saia desse caminho certo. Mas acreditem, tenham fé, coragem como Paulo, porque o inferno ele nos odeia porque nós somos legais, porque nós somos maneiros. Ele nos odeia porque nós carregamos uma mensagem que pode transformar a vida, porque cada um aqui tem a sua história. Cada um aqui passou por momentos difíceis, vocês que estão nos assistindo. Então saiba que o inferno ele te odeia porque você carrega algo valioso e precioso dentro de você. Verdade. Verdade. Amém. E a gente vai finalizando o vídeo, né? A gente vai tocar um louvor aqui. Queríamos convidar vocês para que fechassem os olhos, para que entregasse e sentisse o Espírito Santo, esse mesmo Espírito que está aqui, para que ele chegue até você, para que você sinta a presença dele, para que você comece a ter um encontro com Jesus. Se você já teve uma vez e talvez se perdeu, como aconteceu com Mateus, como aconteceu comigo, acredito que também Capri e Caísa, mas a gente teve um reencontro com Jesus Cristo, que Ele possa também te reencontrar. Amém? E vocês que não conhecem a Jesus, que Ele possa te encontrar onde você estiver. Saiba que há um Deus que cuida de cada um de nós, que Ele quer nos conhecer. Ele te conhece na verdade, mas Ele quer ter um momento de intimidade com você, de pai e filho. Amém? Amém. Até que tudo seja como um perdão, comparado ao que tu tens pra mim, e que o meu eu desapareça e que tu cresça.
ti é o meu descanso. Ó, ensina-me. Quando eu perco é que eu ganho. Quando eu morro é que eu vivo. Que viver em ti é o meu descanso. Eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em ti, ó meu Jesus. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém, Senhor. Amém. Eu sigo para alcançar aquilo pelo qual fui alcançado. Eu sigo para alcançar aquilo pelo qual fui alcançado. Eu sigo para alcançar aquilo pelo qual fui alcançado. Eu sigo para alcançar. Eu prossigo para o alvo. Ah, Senhor Jesus, obrigado pelas suas misericórdias, Senhor. Se renovam a cada manhã, ó Pai. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, Senhor. Que essa mensagem venha encontrar solo fértil, Senhor. E que essa semente que será lançada no coração de cada pessoa que irá estar assistindo este vídeo, Pai, ela venha frutificar, que ela venha dar frutos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Que pessoas aqui possam te conhecer, ou aqueles que estão longe de ti e desviados dos seus caminhos, possam retornar para os teus braços, Pai. E aqueles que ainda não te conhecem, Pai, que possam ter um encontro contigo transformador, Pai. Que o Senhor esteja visitando cada pessoa, Senhor, assim como o Senhor encontrou, Senhor, Paulo, Senhor, naquela... indo para a cidade de Damasco, Pai. Encontre, Senhor, cada pessoa aqui. Que eles possam se descobrir no Senhor, Pai. Que eles possam saber quem eles são em Ti, Pai, em nome de Cristo Jesus, Pai. Que eles possam prosseguir este caminho, Senhor. Que eles possam, Senhor, alcançar o plano soberano de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Nós te amamos, nós te adoramos e te rendemos graças, Pai. Te dizemos que somos totalmente dependentes do Teu querer e da Tua vontade, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua graça sobre as nossas vidas, Pai. Graça imerecível, Senhor. Obrigado, Senhor. Imerecível é a Tua graça, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, Senhor. Palavras nos faltam, Pai. Palavras nos faltam para te agradecer, Pai. A única coisa que nós temos, nós te entregamos, Pai. Nosso coração é Teu, a nossa vida é Tua, Senhor. E nós nos entregamos diante do Teu trono, Senhor, como um sacrifício vivo. Obrigado, Pai. Da soberana vocação de Deus em Ti, ó meu Jesus. Então, pessoal, espero que vocês tenham aí gostado do nosso vídeo. Não deixa de curtir, compartilhar aí para a gente poder alcançar o maior número de almas possíveis, tá bom? É isso aí, este foi o último capítulo da nossa série, O Poder da Identidade. Espero que vocês tenham gostado, espero que Deus tenha falado muito ao coração de vocês. Que cada palavra que a gente trouxe com o maior carinho, que a gente sempre está estudando, a gente ensaia os louvores, a gente conversa, estuda para chegar ao máximo e dar de tudo de nós para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Toda quarta-feira terá vídeos novos.
Já temos palavras prontas para as próximas quartas-feiras. Já vai vir surpresa também no canal, com mais séries, estamos pensando, né, em fazer vídeos em lugares assim diferentes, em parques, na beira do Com rio. convidados especiais Com convidados também. especiais também, bem lembrado. Vai ser, esse ano promete. Amém? Amém. É isso, Assistam outras galerinha. ministrações também. O link vai estar na Você, descrição, nosso tá? amigo. Das outras ministrações. Compartilha, deixe seu comentário. Valeu, rapaziada. É isso, gente. Até a próxima. Tchau.